E aí galera, tudo bom? Bom dia! Vamos aqui de volta nas nossas aulas, nas nossas videoaulas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dispositivos de medição, certo? O que são esses dispositivos de medição que a gente vai utilizar tanto no laboratório quanto no simulador que eu vou explicar na próxima aula. Vou mostrar uma página na internet que a gente vai poder simular circuitos, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver alguns dispositivos que a gente vai utilizar nesses simuladores e também lá no laboratório, certo? O primeiro deles é o voltímetro. O que é o voltímetro? O voltímetro é um dispositivo que mede a tensão, por isso que a unidade de tensão é volt, não é? Por isso que ele é o voltímetro, certo? Ele sempre tem que ser colocado em paralelo com o que a gente quer medir, tudo bem? Porque a gente mede o quê? Diferença de potencial. Então, a gente vai ter que medir com seus terminais o ponto onde a gente quer medir uma diferença de potencial, certo? Por isso que ele é um voltímetro, tudo bem? O voltímetro possui uma resistência interna muito alta. Por quê? Porque ele está ligado em paralelo. Se ele está ligado em paralelo, a corrente iria querer também passar por ele, certo? Por isso que ele tem que ser com uma resistência muito grande para que a corrente quase nada passe por ele, para ele não influenciar no circuito que ele está medindo, certo? Então a resistência dele tem que ser muito alta, muito maior do que a resistência do circuito. Então aqui está mostrado como a gente liga o voltímetro, certo? A gente está aqui com a carga, aqui está com a fonte de tensão e a gente liga o voltímetro em paralelo com o que a gente quer medir, que nesse caso são as cargas, tudo bem? Aqui estão algumas imagens de alguns voltímetros analógicos. Os voltímetros analógicos são muito utilizados em bancadas, em grandes empresas e na indústria e tudo mais, certo? E tem que prestar bastante atenção no seguinte, que existe voltímetro de corrente alternada e existe voltímetro de corrente contínua. Como é que a gente separa ele? Como é que a gente diferencia? Está aqui o símbolozinho, ó. Um tio quer dizer que é um voltímetro que mede tensão alternada. Quando a gente encontra aqui, por exemplo, deixa eu ver, ó, aqui tem um símbolo bem pequenininho que é um traço com pontilhado embaixo. Então, quando a gente tiver com um traço e pontilhado embaixo, quer dizer que é um voltímetro de tensão contínua, tudo bem? Então, é basicamente isso. Atrás dele, ó, a gente tem os dois terminais, que é justamente onde a gente vai ligar em paralelo com o circuito que a gente está querendo medir, certo? E nele tem a escala, por exemplo, aqui, ó, de 0 a 100, de 200 e 300, ou seja, isso é um voltímetro que mede uma tensão até 300 volts alternado, tudo bem? E, geralmente ele mede tensão RMS, quando é alternada a tensão RMS. Quando for para medir tensão de pico, valor de pico, ele é informado no voltímetro, tudo bem? Então é basicamente isso. Isso aqui é só para dar um ajuste fino, certo? Para a gente calibrar o nosso voltímetro. E aqui tem alguns cuidados que a gente tem que ter quando está utilizando o voltímetro. Não aplicar uma tensão maior do que ele suporta, por exemplo aqui, a gente não pode aplicar uma tensão maior do que 300 volts, porque senão ele vai queimar, tudo bem? Escolher a escala correta, por exemplo, se a gente quiser medir uma tensão de 10 volts, para que a gente vai utilizar um voltímetro que mede até 300 volts? 10 volts iria ter uma oscilação muito pequena. Por exemplo, se fosse 11 ou 12 volts, a gente não iria perceber se a gente colocasse um voltímetro desse tamanho. Muito melhor seria se a gente utilizasse um voltímetro com essa escala aqui, ó, tá vendo? De 0 a 20. Então, quer dizer que uma variação de 1 ou 2 volts, se a gente quiser medir uma tensão de 10 volts, por exemplo, aqui vai ser percebida tranquilamente. Muito mais fácil do que aqui, certo? Por isso que a gente tem que utilizar uma escala correta do voltímetro. Em voltímetro CC, a gente tem que ter cuidado com a polaridade de tensão, certo? Porque é o seguinte, quando é um voltímetro analógico,
a gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai colocar o positivo do voltímetro e o negativo do voltímetro. Por quê? Porque se der uma tensão negativa, ele pode queimar o voltímetro analógico, certo? Então a gente tem que ter uma certa visão do nosso circuito para a gente saber onde vai ser positivo, onde vai ter uma maior tensão, onde vai ter uma menor tensão para a gente aplicar o voltímetro da maneira correta, certo? E a observação aqui, nos voltímetros de corrente alternada, a gente tem que saber que ele está medindo uma tensão RMS, uma tensão eficaz, certo? A menos que diga o contrário, que é a tensão de pico. Tudo bem? E aqui vamos a um exemplo. Ó, se a gente quisesse medir uma lâmpada aqui, a tensão de uma lâmpada L1, por exemplo, certo? Aqui está a simbologia de um voltímetro. Ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A gente está com a tensão contínua, então a gente vai utilizar um voltímetro de tensão contínua também, certo? Onde é que a gente iria aplicar o positivo? Onde é que a gente iria colocar o terminal negativo do voltímetro? Ó, a tensão, a maior tensão dessa fonte é em cima, a menor tensão é embaixo. Onde é que vocês acham que vai ter uma maior tensão? Desse lado de cá ou desse lado de cá? Certo? Vai ser desse lado de cá. Então, ó, o positivo aqui vai estar nesse canto. A gente vai ter que ligar o positivo do voltímetro nesse canto e o negativo do voltímetro nesse canto, deixando ele em paralelo com o local que a gente quer medir a diferença de potencial, certo? Geralmente é o seguinte, fontes de tensão eleva a tensão, certo? E cargas, geralmente, cai a tensão, reduz a tensão. Então, ó, se a tensão tá aqui maior, desse lado, e a tensão está menor aqui, então quer dizer que a corrente está vindo nesse sentido, no sentido horário, certo? Então, quando passa uma carga, a tensão tende a cair, a baixar, tudo bem? Por isso que a gente sabe que aqui tem uma maior tensão e aqui tem uma menor tensão, certo? E aqui a gente está colocando o voltímetro em paralelo com essa lâmpada, que é para a gente medir justamente a diferença de potencial que está nessa lâmpada L1, tudo bem? E se a gente quiser medir agora a tensão da lâmpada L2, onde é que a gente vai colocar? A gente vai colocar de B para E, do ponto B aqui para o ponto E, ou do ponto C para o ponto D, ou em algum outro canto, certo? Tanto faz nesse caso aqui, se é B ou C, contanto que pode ver que eles estão no mesmo ponto, sem nenhum dispositivo entre eles. Então quer dizer que tudo isso aqui tem o mesmo potencial. Todo esse fio aqui tem o mesmo potencial, porque a gente sabe que em um fio não existe diferença de potencial, certo? Então o positivo a gente vai colocar em qualquer parte desse fio aqui e o negativo vai ser em qualquer parte desse fio aqui, porque também não tem nenhum dispositivo entre eles, tudo bem? Então, o positivo vai ser aqui, o negativo pode ser aqui. Dessa forma, a gente vai estar vendo a diferença de potencial tanto de L2 quanto de L3. Lembre-se bem que quando a gente está com dispositivos em paralelo, a gente tem a mesma diferença de potencial para eles dois. Lembra lá da aula passada? Muito bem, certo? Então, o voltímetro aqui vai estar medindo a diferença de potencial de B para E, certo? Que é a mesma coisa de C para D e assim sucessivamente, tudo bem? Então, e se a gente quiser medir a tensão da fonte? Essa daqui é a mesma da tensão da fonte? Não, não é a mesma tensão da fonte. Por quê? Porque tem um dispositivo no meio aqui que está tendo uma queda de tensão, que está dando uma queda de tensão, tudo bem? Então, essa tensão que a gente está medindo aqui não é a mesma da fonte, que não é a mesma de 300 volts, tudo bem? Se a gente quiser medir a tensão da fonte, a gente vai ter que colocar em paralelo com a fonte, certo? Aqui não estava em paralelo com a fonte, tem que prestar bastante atenção nisso, porque tinha um dispositivo entre eles, certo? Quando tem aqui um dispositivo intermediário no meio,
está dizendo que eles não podem estar em paralelo, certo? E veja bem, se a gente fizer essa configuração aqui, colocar o positivo aqui do lado negativo e o negativo do lado positivo, o que vai acontecer? Se for um dispositivo, um voltímetro analógico, pode queimar o voltímetro, certo? Mas a gente também pode utilizar um dispositivo, um voltímetro digital, certo? Por exemplo, um multímetro. O multímetro é um tipo de voltímetro digital, certo? Então, o que iria acontecer? Não iria acontecer nada, ele iria medir a tensão lá. Só que a tensão iria dar menos 300 volts nesse caso, iria dar negativo. Por quê? Porque a gente está colocando o positivo do lado negativo e o negativo do lado positivo. Então, a medição iria ser simetricamente igual. Iria ser menos 300 volts, certo? Nesse caso aqui seria 300 volts, nesse caso aqui seria menos 300 volts. A gente só tem que prestar bastante atenção nisso. Quando a gente estiver colocando um multímetro lá, um voltímetro digital, e está dando uma tensão negativa, então quer dizer que na realidade a tensão maior está do lado que você colocou o negativo do voltímetro. Tudo bem? E amperímetro? O que é um amperímetro? Amperímetro lembra o que? Ampere. E ampere é o que? Unidade de corrente elétrica. Então, o que o amperímetro faz? Ele mede a corrente elétrica do circuito. Muito bem. E o amperímetro, ele tem que ser ligado em série, certo? Porque a mesma corrente que está passando pelo amperímetro tem que passar pelo dispositivo que eu estou querendo medir a corrente elétrica, certo? Então, sempre o amperímetro tem que ser ligado em série com o ramo do circuito que a gente quer fazer a medição da corrente elétrica. E nunca em paralelo, certo? Por quê? Porque o amperímetro tem uma resistência muito baixa. Tem que ser uma resistência muito baixa justamente para não influenciar o resto do circuito, porque ele está ligado em série, certo? Então, quando está ligado em série, tem uma queda de tensão em um dispositivo. Então, ele tem que ter uma resistência muito baixa, por causa lá da lei de Ohm, lembra? Para ele ter uma baixa queda de tensão, uma baixa diferença de potencial sobre ele. Então, tem que ter uma resistência muito baixa. Então, se a gente ligar em paralelo, toda a corrente do circuito vai querer estar passando pelo amperímetro em vez de estar passando pelo local que ele está em paralelo. Então, vai queimar o multímetro, porque ele tem uma resistência muito baixa. Então, quando tem uma resistência muito baixa e está passando uma grande corrente, lei de Ohm, faz com que tenha uma grande tensão, certo? E também, se a gente colocar a energia lá, a dissipação de energia, a potência, vai ser R vezes I ao quadrado. Então, esse valor vai ser muito grande. Então, vai gerar um calor muito grande e vai queimar o amperímetro, tudo bem? Então, nunca ligue o amperímetro em paralelo, porque vai queimar o amperímetro, certo? Seja ele analógico, seja ele digital. Não pode fazer isso. Nunca ligue ele em paralelo. Sempre em série. Prestar bastante atenção nisso. Então, é basicamente isso. Aqui está a simbologia do amperímetro. Tem um A, certo? O voltímetro era um V. O amperímetro é um A, certo? E prestar bastante atenção nisso também, que ele, se for CC, tem que prestar atenção também na polaridade. Colocar o lado positivo do amperímetro sempre onde está chegando a corrente. E o negativo do amperímetro do lado que está saindo a corrente. Nesse caso aqui, a corrente está no sentido horário, então o positivo do amperímetro teria que ser ligado aqui e o negativo desse outro lado, certo? Aqui está alguns exemplos de amperímetro. Aqui está bem mais claro como é o símbolo de corrente contínua, certo? E o de corrente alternada. Lembrar também da escala, esse aqui é de 0 a 30, esse aqui é de 0 a 10. Pode ver que tem muito mais divisões aqui para a gente medir uma corrente menor nesse caso, certo? E prestar atenção também, ó, que aqui ó, não quer dizer que isso aqui mede mais do que esse daqui. Pode ver, ó, que tem aqui ó, miliampere, certo? Então, ó,
aqui está medindo de 0 a 500 miliampere, que é a mesma coisa de 0 a 0,5 ampere. Ou seja, esse aqui mede menos, certo? Uma menor tensão, uma menor corrente nesse caso, do que esse de cá. Preste bastante atenção nisso, certo? Que aqui ó, é miliampere, aqui é ampere. Tudo bem? Esse aqui mede uma corrente muito menor do que esse daqui. Beleza? Preste atenção nisso. E aqui os cuidados, como o voltímetro tinha, não aplicar uma corrente maior do que ele suporta. Por exemplo, aqui, não colocar uma corrente maior do que 30 A, ou nesse aqui, maior do que 0,5 A, certo? Porque senão pode queimar. Escolher a escala correta, da mesma forma do voltímetro lá. Em amperímetro CC, ter cuidado com a polaridade da corrente. Nunca colocar o amperímetro em paralelo com o circuito, nenhuma parte do circuito, certo? E observação, em amperímetro CA é medida a corrente eficaz, a menos que se diga o contrário, que é a corrente de pico, certo? Não é tensão de pico, corrente de pico, ajeita aí. E tem outra forma de amperímetro, porque o amperímetro, aquele que a gente viu anteriormente, a gente tem que seccionar o circuito e depois inserir o amperímetro para colocar ele em série, certo? A gente vai ter que cortar os fios lá ou abrir o circuito para poder colocar o amperímetro lá, tudo bem? Nesse caso aqui a gente tem outro dispositivo que é o alicate amperímetro. Nele a gente não precisa abrir o circuito para colocar ele, porque ele é como se fosse um alicate. Dessa forma aqui, a gente aperta isso aqui, ele abre, a gente solta, ele fecha. Então vai estar envolvendo o fio. E nele a gente consegue medir a corrente dessa forma, porque lembre-se lá que quando tem elétrons em movimento, gera um campo magnético em volta do fio, certo? Então ele aqui, esse alicate amperímetro, vai medir essa variação do campo magnético e vai medir a corrente elétrica, certo? Às vezes esses aqui ó, pode também medir tensão, é só colocar aqui as pontas de prova para medir a tensão, tudo bem? E o watímetro. Watímetro, watt é a unidade de potência. Ah, então isso aqui é um medidor de potência. Muito bem. Isso aqui, o watímetro, mede a potência do circuito. E nele a gente tem que fazer várias ligações. A gente vai ter que ligar ele em série e em paralelo com o circuito. Por quê? A gente sabe que potência é calculada fazendo tensão vezes corrente. Então esse dispositivo aí mede a tensão e mede a corrente, e internamente ele faz a multiplicação e dá o valor da potência, certo? Aqui tem alguns exemplos de watímetro. E o ohmímetro, ohm é unidade de resistência, então o ohmímetro mede a resistência. Muito bem, prestar bastante atenção no seguinte, que o ohmímetro, ele, para medir a resistência, ele injeta na verdade, ele fornece uma diferença de potencial bem pequena e mede a corrente. Então, fazendo a tensão e a corrente, a gente, utilizando a lei de Ohm, a gente calcula a resistência, certo? Então, para que ele consiga medir corretamente, a gente tem que ter o circuito aberto, ou seja, não está passando nenhuma corrente pelo circuito. O ideal é, se a gente quiser medir a resistência de uma parte do circuito, a gente retira essa parte do circuito e mede a resistência fora, tudo bem? Para garantir que não está passando nenhuma corrente, porque senão pode queimar o ohmímetro, tudo bem? Então, ó, aqui a gente quer medir a resistência de um resistor. Então, a gente tira ele do circuito e coloca aqui os terminais do ohmímetro, que são dois terminais também, certo? Nesse caso aqui, tanto faz o lado. Ele não tem nem positivo nem negativo, certo? Ele não tem polaridade. Tudo bem? E o multímetro? O que é multímetro? Multi, de muitos. Ou seja, ele mede várias coisas. Ele mede tensão, ele pode medir a corrente, pode medir a resistência, ele pode medir até outras coisas, por exemplo, capacitância, indutância e outras coisas também. Beleza? Aqui está alguns exemplos de multímetros. Aqui são os mais simples, mais baratos.
aqui já é um pouquinho mais caro. Esse aqui é o multímetro analógico, que é muito menos utilizado, certo? Isso aqui já está deixando de ser utilizado há muito tempo, certo? A gente só está utilizando os multímetros digitais. Isso aqui é muito mais difícil de medir, porque como ele está na mão, qualquer vibração na mão vibra também a agulha dele, então é muito difícil de medir, certo? Aqui tem algumas partes do multímetro, olha aqui, ó, DCV. DC é o que representa uma forma contínua, certo? DC é CC em inglês, certo? Que é Direct Current. Então, ó, DC, então é contínuo. V é o que? Tensão. Então, aqui está o local, aqui as escalas, para medir tensão contínua. Aqui, ó, a gente vê que é um símbolo do ohm. Então, quer dizer que aqui, essas partes aqui, mede a resistência, funciona como um ohmímetro. Aqui, ó, ACV. AC é de Alternate Current, ou seja, alternada. E V de tensão, então é tensão alternada. Aqui tem duas escalas para tensão alternada. DCA, ou seja, aqui mede a corrente contínua, certo? Aqui é para medir uma corrente muito alta, aqui ó, de 10 A, tudo bem? No máximo 10 A no caso. Aqui tem outras partes aqui, isso aqui é para verificar o ganho de um transistor e aqui a continuidade do circuito, ou então para testar um diodo, para ver se ele está funcionando, certo? E aqui a gente tem algumas entradas. Sempre vai ter o COM aqui, que é o comum, certo? Esse a gente sempre vai conectar a ponta de prova preta para representar que é o negativo do multímetro, certo? É o terminal negativo do multímetro. E o outro, o terminal positivo, pode ser esse ou pode ser esse outro. Vai depender de quê? Do que você está querendo medir. Aqui tem os símbolozinhos do que a gente pode medir se a gente colocar a ponta de prova vermelha aqui, que seria o terminal positivo. A gente pode medir tensão, resistência e correntes baixas de mA, certo? Se a gente quiser medir correntes altas, a gente vai colocar o positivo aqui no multímetro, certo? A ponta de prova positiva aqui, nesse ponto de cá. Então, aqui vai ser o positivo e o COM vai ser o negativo, certo? Pode prestar atenção que aqui esse multímetro não mede corrente alternada, mas existem sim multímetros que medem corrente alternada, certo? Vai depender de qual você comprar. Aqui tem outros exemplos de multímetros, certo? Ó, sempre vai ter a porta comum, que vai ser o negativo do multímetro, sempre a gente vai colocar o preto nesse ponto, certo? Sempre a ponta de prova preta nesse ponto. Aqui eu tenho um multímetro, olha aqui, ó, tá vendo? O comum dele também é no meio, é bem parecido com esse de cá. Então, ó, a gente vai sempre pegar a ponta de prova preta, aqui, ó, tem a entrada aqui que conecta no multímetro, certo? E essa daqui é a ponta de prova que a gente vai colocar no circuito que a gente quer medir, certo? Então, ó, a gente sempre vai colocar essa ponta de prova preta aqui no meio, no buraquinho do meio, certo? Que é o comum. Nesse caso aqui é o da ponta, certo? Prestar bastante atenção onde tem esse COM aqui, certo? Que é de comum, tudo bem? E se a gente quiser medir tensão, corrente baixa ou resistência, a gente vai utilizar essa ponta aqui como se fosse o terminal positivo do multímetro, certo? Olha, aqui mede outras coisas também, mede frequência, mede outras coisas. E se a gente quiser medir essas coisas, tudo em que tem aqui, ó, dizendo, a gente coloca o terminal positivo nesse ponto aqui, ó. Então, ó, também tem um vermelho, certo? Da mesma forma, a gente vai colocar aqui, se a gente quiser medir uma tensão, nesse meu caso aqui, ó, é tensão ou resistência, ó, certo? Tensão ou resistência, a gente coloca aqui. Se a gente quiser medir uma corrente
uma corrente, a gente vai ter que colocar nesse outro de cá, nesse meu multímetro. Ah, é porque esse meu multímetro não consegue medir correntes altas, certo? Ele não consegue medir correntes altas, no máximo 200 mA. Então, é por isso que ele coloca só naquele ponto. Esse aqui consegue medir uma corrente maior do que miliampere, até 10 A, certo? Para medir corrente baixa, ele tem nesse multímetro aqui, é nesse ponto aqui que a gente iria colocar a ponta de prova vermelha, certo? Para representar o terminal positivo do multímetro. Se a gente quiser medir correntes altas, também tem um terminal próprio para ele, certo? Medir correntes baixas ou tensão e resistência nesse outro, corrente alta nesse de cá, certo? E o vermelho nesses dois cantos e o preto só nesse canto aqui, só no comum, certo? O preto sempre no comum. Então é basicamente isso. Aqui tem outros tipos de multímetro. Aqui tem um botão para ligar. Esse aqui é hold. Hold segura o valor na tela. Por exemplo, se a gente está lá medindo a tensão, aí está aparecendo um valor na tela. Se a gente tirar a ponta de prova do circuito, vai zerar. Então, o que a gente faz? A gente coloca lá no circuito, a gente pressiona hold e tira as pontas de provas. Aí vai estar lá o valor gravado na tela, certo? Aqui nesse caso aqui, é para diferenciar entre tensão contínua ou tensão alternada. Corrente contínua ou corrente alternada. Pode ser de tensão ou pode ser de corrente. Tudo bem? Aqui já é um multímetro mais potente, que nesse caso aqui, se a gente quiser medir uma resistência, a gente não precisa escolher a escala. Ele já coloca automaticamente aqui o valor da melhor forma possível. Aqui da mesma forma para tensão contínua e para outras formas aqui, certo? Aqui tem para miliampere, para microampere e para correntes altas. Certo? Da mesma forma, tem várias terminais aqui que a gente vai colocar o preto sempre aqui e o vermelho vai depender do que a gente está querendo medir, certo? Esse aqui é muito mais caro, esse aqui é uns R$500, R$600. Esses outros são mais baratos, aqui por volta de 200 e esses outros aqui, esse aqui é por volta de R$40. Antigamente era 15, 10. Certo? Então, vamos aqui dar um exemplo. Se a gente quisesse medir, por exemplo, a tensão, certo? A gente iria colocar aqui, dessa forma, certo? Então, o positivo, que a gente colocaria aqui, certo? O terminal, a ponta de prova vermelha aqui e colocaria nessa ponta do circuito. E o preto, aqui, coloca aqui e depois aqui nessa outra ponta para medir a diferença de potencial nessa lâmpada. Certo? Prestar bastante atenção. Aí se aqui a gente está com uma tensão de fonte de 300 volts, ou seja, no máximo aqui pode ter 300 volts sobre essa lâmpada. Então, qual escala? Tensão contínua. Então a gente vai utilizar uma dessas escalas aqui, certo? Qual dessas escalas a gente vai ter que colocar para medir a tensão dessa lâmpada? Primeiro, a gente vê a maior tensão do circuito, que é quanto? De 300 volts. Então, a gente vai escolher uma escala que seja maior do que 300 volts, e o mais próximo possível. Nesse caso aqui, pula de 200 para 600, então a gente não tem o que fazer. Vai ter que colocar a escala de 600 volts aqui, no máximo 600 volts, certo? Se a gente colocar aqui na escala de 600 e colocar para medir e der uma tensão muito baixa, aí a gente pode reduzir a escala para ter uma maior aproximação, certo? Mas só depois de a gente verificar que a tensão que está aparecendo aqui é menor do que 200 volts nesse caso, certo? Por exemplo, aqui, se a maior tensão do circuito fosse de 10 volts, a gente iria escolher qual escala agora? Essa daqui de 2000 milivolts ou de 20 volts? É a de 20 volts, certo?
primeiro a gente escolhe a maior tensão aqui, maior tensão do que a maior do circuito, tudo bem? Então, nesse caso é a de 20. Aí, se mostrar uma tensão aqui abaixo de 2 volts, aí a gente pode colocar essa outra escala. Sempre ter um maior cuidado na hora de utilizar o multímetro para não queimar ele, tudo bem? E aqui, a forma de colocar o multímetro vai depender do que a gente está medindo com ele. Aqui, ó, no modo amperímetro, a gente vai ter que colocar ele em série com o circuito. Se a gente quiser medir a tensão, vai ter que colocar ele em paralelo. Se quiser medir a resistência, também tem que ser em paralelo. Aqui é o frequencímetro. Frequencímetro mede a frequência do circuito. Isso aí só serve para circuitos de corrente alternada, certo? Porque corrente contínua, a frequência sempre vai ser 0. E o osciloscópio, ele mede a forma de onda. A gente consegue ver a forma de onda da tensão bem bonitinha na tela do osciloscópio. Isso aqui são equipamentos bem mais caros, certo? E depois eu faço um vídeo explicando como a gente pode utilizar esse osciloscópio, porque ele é bem complexo, ele tem várias formas de utilizar. Olha só o tanto, certo? E a gente consegue ver a forma de onda bem direitinha do circuito lá. Se for uma tensão contínua, a gente vai ver ele reto. Se for alternada, a gente vai ver a oscilação dele aqui, tudo bem? Bem direitinho. E o protoboard, aqui não é um dispositivo de medição, certo? Mas a gente vai utilizar também muito no laboratório e também vai utilizar lá no simulador, certo? O protoboard é basicamente uma placa que a gente vai colocar os circuitos e não precisa fazer nenhuma conexão a mais, por exemplo, pegar um ferro para soldar os nossos componentes. Isso aí vai servir como uma maneira da gente testar primeiro o circuito. Se ele estiver funcionando, aí a gente parte para conectar os dispositivos de maneira mais permanente. Então isso aqui serve como uma forma de a gente testar o circuito antes, para ver se está funcionando ou se precisa fazer alguma coisa e tudo mais. Tudo bem? Então aqui, ó, o protoboard é uma placa de ensaio ou matriz de contato. Matriz de contato porque eles têm vários contatos aqui dentro, certo? Utilizado para montar circuitos elétricos experimentais. Justamente para a gente experimentar para ver se está funcionando ou não. Eu vou diminuir ele, vou pegar só uma partezinha dele aqui, certo? Para a gente ver como é que ele funciona. Olha aqui, pronto. É da seguinte forma. Ele tem aqui os buraquinhos, certo? Onde a gente vai colocar os nossos dispositivos, por exemplo, resistências, certo? As perninhas da resistência vai entrar em um desses buraquinhos aqui, tudo bem? Aí por baixo ele tem várias placas de metais que fazem conexões entre esses buracos. Olha só como é que ele, por trás dessa aparência, ó, tem um ferro aqui todinho, ó, outro ferro aqui, outro ferro aqui. Pode ver que eles não têm conexão entre um e outro, certo? Aqui, ó, tem um ferro aqui. Na verdade aqui não dá para ver, mas tem uma conexão também entre esse ponto e esse, certo? Então tudo isso aqui é conectado entre ele e aqui não. Aqui é uma fileira aqui, outra fileira aqui, outra fileira aqui, tudo bem? Então, olha só, nesses 5 buraquinhos tem um ferro por baixo que interliga esses buraquinhos. Então, ó, a gente vai ter esse ponto aqui, esse buraquinho ligado nesse ponto, ligado nesse ponto, ligado nesse ponto, ligado nesse ponto. É como se fosse um fio que tivesse vários locais que a gente pudesse conectar nesse mesmo fio, certo? Então aqui, ó, tudo conectado, tudo conectado. Nessas partes aqui, certo? É tudo na vertical. Nessas partes aqui que tem uma linha, ó, pode ver, a linha positiva, tudo isso aqui está conectado entre ele, certo? Então, tudo aqui tem um metal por baixo que liga todos esses buraquinhos aqui. E da mesma forma, aqui em cima, certo? Esse daqui, geralmente, a gente coloca para colocar o negativo da fonte e o positivo da fonte, certo? Para facilitar nas nossas conexões. Tá aqui, ó, tudo ligado nesse preto aí e tudo ligado nesse verde, certo? Embaixo da mesma forma. Então, se a gente quisesse ligar um resistor, qual seria a maneira correta? Desse ponto para esse ou desse ponto para esse?
Evidentemente, isso aqui está errado. Por quê? Porque a gente vai estar ligando um terminal do resistor num fio e o outro terminal no mesmo fio. Ou seja, o resistor estaria curto-circuitado, não estaria servindo para nada, certo? Então, ó, a gente teria a maneira correta de ligar o resistor seria dessa forma. Por quê? Ó, porque esse terminal estaria ocupando esse buraquinho e a gente teria acesso a esse mesmo terminal tanto nesse ponto, quanto nesse ponto, quanto nesse ponto, quanto nesse ponto. A gente poderia conectar outros dispositivos em série ou em paralelo com esse resistor, utilizando um desses 4 outros buraquinhos, certo? Da mesma forma que esse outro terminal também estaria disponível em qualquer um desses outros 4 buraquinhos, tudo bem? Ó, as colunas aqui, se a gente deixar deitado aqui, vai ser as colunas vão ser os números, ó, de 1 a 64 nesse caso, e as linhas são as letras, certo? Eles são ligados nas colunas, tudo bem? E aqui está um exemplo mostrando como é que se a gente tirasse um raio-x, ó. E todos esses 5 buraquinhos estariam ligados e aqui da mesma forma. Aqui, nesse daqui, ele não está ligado daqui para cá, certo? Alguns protoboards têm essa conexão, outros não. Esse de cá é tudo ligado, certo? Aqui, nesse aqui não. Mas foi o que eu consegui achar, foi isso, tá bom? Então é dessa forma, ó, aqui está errado, certo? É tudo conectado aqui também. Todos esses 5 buraquinhos são conectados aqui também, certo? Então, se a gente quisesse fazer essa conexão de 2 resistores em série, a gente vai ter esse terminal R1 ligado no ponto A, esse outro terminal do R1 ligado no ponto B, esse terminal do R2 ligado no ponto B e esse outro terminal do R2 ligado no ponto C. Então, como é que a gente faria? Ó, a gente teria que fazer dessa forma, porque ó, o terminal A estaria ligado, ó, todos esses 5 buraquinhos seria o nosso ponto A. Esse outro terminal está na 20 aqui, ó. Então quer dizer que essa coluna 20 vai ser o nosso ponto B. Qualquer um desses 5 buraquinhos vai ser o nosso ponto B. Então, ó, tá aqui e ponto A e aqui o ponto B. Então, ó, esse outro terminal do R2 vai estar ligado aonde? No ponto B. Então, onde é que a gente teria que ligar ele? Em qualquer um desses outros 4 buraquinhos. Não nesse, porque já está sendo utilizado, certo? Então, ó, qualquer um desses outros pontos, a gente pode conectar esse outro terminal do R2. E o terminal do outro terminal do R2, que seria o ponto C, a gente pode ligar em qualquer outra coluna, certo? Eu resolvi ligar aqui na coluna 30, tudo bem? Não tem problema nenhum qual coluna você quer, vai depender da sua organização, do seu circuito, certo? Então, essa coluna 30 seria o nosso ponto C. Lembrando que esses outros daqui já vai ser outro ponto do circuito, certo? Não vai ser o mesmo ponto C, não. A menos que a gente ligasse um fio saindo daqui para cá. Então, a gente teria uma conexão desses 5 pontos com esses 5 pontos, certo? E se a gente quisesse fazer uma ligação em paralelo agora? Ó, a gente só vai ter 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Então, se a gente ligar R1 aqui, o nosso ponto A seria a coluna 10 e o nosso ponto B a coluna 20. Então, esse outro resistor R2 teria que ser ligado também do ponto A para o ponto B. Eu resolvi colocar aqui. Agora, a gente fez uma conexão em paralelo, certo? E para finalizar, aqui tem o circuito integrado. O circuito integrado é um circuito que tem dentro dele. Ele pode servir para várias coisas. Vai depender da descrição que tem em cima dele, certo? Ele pode servir para várias coisas. E nesse caso aqui, a gente tem, ó, 3, 6, 9, 10. A gente tem 10 pinos de um lado e 10 pinos do outro lado, certo? E esses pinos são independentes, tudo bem?
Qual seria a maneira correta de ligar esses pinos, esses 20 pinos? Olha só, se a gente colocasse dessa forma, estaria completamente errado. Por quê? Porque esse pino aqui estaria ligado nesse pino aqui, mas eles têm que ser independentes. Se eles forem conectados, a gente vai ter que fazer uma conexão externa. A gente vai pegar um fio e ligar lá. Mas, normalmente, todos os pinos têm que ser independentes. Se nesse caso aqui, ó, isso aqui está conectado aqui, esse aqui aqui, e assim sucessivamente. Então, esse é o modo errado de se colocar um CI, certo? Um circuito integrado. A gente vai colocar esse CI justamente no meinho aqui da canaleta, certo? No meinho do protoboard, porque dessa forma esse pino aqui estaria disponibilizado nesses 4 pinos desse lado e esse pino aqui estaria disponibilizado nos 4 pinos de cima e assim sucessivamente, certo? Essa é a maneira correta de colocar um circuito integrado, certo? A gente sempre conta o circuito integrado, isso aí a gente vai ver quando estiver estudando ele, sempre conta de cá para cá. Ó, aqui vai ser o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, certo? Sempre verificando essa lasquinha aqui, aí o de baixo dela vai ser o primeiro pino. Então, a gente vai terminar por aqui, certo? Na próxima aula, a gente vai ver o programa de simulação, que a gente vai colocar e simular vários circuitos, tudo bem? A gente pode até queimar um LED, pode fazer várias coisas lá. E pode colocar Arduino e tudo mais, beleza? Então, até a próxima aula. As dúvidas, lembre-se de colocar no comentário ou mandar um e-mail para mim, tudo bem? Tchau, galera. Até mais.